Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quinta-feira, 7 de outubro. Nicolas conversa com a psicóloga. Diz que gostaria de ver o seu amigo Pedro, mas não pode, porque o seu pai não gosta dele. Está com ciúmes. Nico diz à psicóloga que gosta muito de Pedro e que fala escondido com ele, mas diz que não gosta de fazer as coisas escondido de seu pai. Andréia procura Ernesto e diz que tem certeza que Horácio quer se divorciar porque tem outra. Ernesto garante a Andréia que nunca viu Horácio com outra mulher. Ernesto diz a Andréia que ela não está só, pois tem a ele e as suas filhas. Andréia diz que as filhas não querem se meter e sequer a apoiam. Ernesto pergunta se nem mesmo Helena. Andréia responde que Helena é a que menos a apoia e sempre fica do lado do pai. Andréia pede para Ernesto falar com Horácio e convencê-lo de que está cometendo um erro grave ao deixá-la. Ernesto promete a Andréia que vai fazer todo o possível para ajudá-la. A psicóloga fala com Helena sobre a conversa que teve com Nico. A psicóloga diz a Helena que aquilo tudo está afetando Nico e, pelo bem dele, ela e Ernesto devem resolver o problema envolvendo Pedro. Horácio diz a Mônica que pediu o divórcio a Andréia. Mônica diz a Horácio que cansou de esperar por ele e que já é muito tarde. Horácio diz que a ama. Mônica diz para ele deixá-la. Nesse momento, Alfredo chega e pergunta o que está acontecendo. Horácio diz que não interessa a ele e o manda ir embora. Mônica diz a Horácio que ali quem está sobrando é ele e entra com Alfredo. Mônica conta para Alfredo que há muito tempo existe uma certa atração entre Horácio e ela, mas diz que nunca houve nada entre eles porque ela não está disposta a ter uma relação com um homem casado. Mônica diz a Alfredo que se depois de tudo o que ela lhe disse, ele não quiser mais vê-la, ela vai entender. Helena conta para Ernesto sobre a conversa que a psicóloga teve com ela sobre Nico. Ernesto diz a Helena que o que menos quer é fazer mal ao seu filho. Ernesto chama Nico e pergunta por que a psicóloga disse à mãe dele que ele se sente angustiado. Nico responde que é porque quer ver o Pedro, mas não quer que ele fique bravo. Ernesto diz a Nico se o que o faz feliz for ver Pedro, ele não vai se opor. Helena fica surpresa com a atitude de Ernesto. Nico agradece o pai e diz que o ama muito. Helena diz a Ernesto que não esperava que ele fosse reagir assim. Ernesto diz que por ela e Nico, ele é capaz de qualquer coisa. Rosa chega ao cinema onde Samuel e Gabriela estão. Rosa beija Samuel e diz que espera que a presença dela não os incomode. Mônica avisa Horácio que Alfredo já sabe tudo sobre eles. Entendeu e aceitou que continuem juntos. Mônica diz a Horácio que vai deixar o emprego. Alfredo procura Andréia e pergunta se ela sabe que o seu marido está obcecado por Mônica. Andréia fica pasma com a pergunta. Ernesto diz a Pedro que esteve conversando com a sua mulher e os dois estão de acordo que ele veja Nico. Pedro fica feliz, agradece a Ernesto e pergunta quando poderá ver Nico. Ernesto diz a Pedro que vai avisá-lo assim que encontrar o momento propício, exato, mas que ele não precisa se preocupar, porque vai ser logo. Alfredo diz a Andréia que as atitudes que Horácio tem tido com Mônica lhe confirmam que ele está obcecado por ela. Alfredo diz que Mônica tem tratado de evitar Horácio, mas ele insiste em procurá-la. Andréia acredita que Mônica está dando em cima de Horácio há muito tempo e, irritada, manda Alfredo ir embora da sua casa. Animado, Pedro diz aos pais que sabia que Helena iria convencer o marido a deixar ele ver o seu filho, mas diz que nunca imaginou que Ernesto fosse pessoalmente lhe dar a notícia. Esther fala com admiração que Helena tem um coração que não cabe no peito. Tadinho do meu bombom, nem imagino que aquele purgante do Ernesto está armando para ele. Rosa vê um homem, acha parecido com um conhecido seu e fica assustada. Gina está chateada, com medo que Nico roube toda a atenção de Pedro. Nelson diz a Gina que se ela se opor a que Pedro veja o filho, ela é quem vai sair perdendo.
Gina diz ao pai que não quer que Pedro tenha nada a ver com aquela família e muito menos com Helena. Mônica vai até a empresa, diz a Horácio que ele pode refazer a sua vida como quiser, porque a ela já não importa mais. Horácio se aproxima, diz que é claro que ela se importa e que o ama tanto quanto ele a ama. Nesse instante, Andréia chega e surpreende os dois. Furiosa, Andréia dá uma bofetada em Mônica. Horácio impede que Andréia continue agredindo Mônica e a coloca para fora da sua sala. Depois, Andréia conta para Ernesto que Mônica é a amante de Horácio e pede para ele despedi-la. Enquanto isso, Mônica diz a Horácio que agora, mais que nunca, não pode existir nada entre eles e que naquele momento vai pedir a sua demissão. Rosa pergunta à dona da pensão de mora se alguém esteve lá procurando por ela ou se viu alguém rondando a pensão. Mercedes responde que não e pergunta se ela está se escondendo de alguém. Rosa diz que não e inventa uma desculpa para suas perguntas. Samuel conta para Gabriela que Ernesto permitiu Pedro ver Nico. Ernesto diz a Mônica que já sabe sobre ela e Horácio e a ofende a chamando de vadia. Ernesto manda Mônica se preparar para as consequências. Horácio vê tudo e diz a Ernesto que ele não tem nenhum direito de ameaçar Mônica. Horácio diz a Ernesto que Mônica é a mulher que ele ama e que não vai permitir que ele a ofenda. Horácio deixa claro para Ernesto que ele, gostando ou não de Mônica, vai ter que respeitá-la. Helena fica surpresa quando Andréia lhe diz que Mônica é a amante do pai dela. Mônica pensa que foi Horácio que contou para Andréia que havia algo entre eles. Alfredo confessa a Mônica que foi ele quem disse a Andréia que Horácio estava obcecado por ela. Alfredo pede perdão a Mônica e diz que só queria protegê-la. Mônica fica furiosa. Diz a Alfredo que não quer voltar a saber nada dele e o coloca para fora da sua casa. Horácio diz a Helena que não está com Mônica, mas diz que não pode negar que ela é a mulher da sua vida. Horácio diz a Helena que nunca aconteceu nada entre Mônica e ele, pois ela não permitiu nenhum tipo de relação entre eles que não fosse de trabalho. Ernesto chega em casa e trata Horácio com frieza. Helena pergunta ao pai se aconteceu alguma coisa entre eles. Horácio conta para Helena sobre a discussão que eles tiveram na empresa, porque Ernesto ofendeu Mônica. Helena diz a Ernesto que no sábado vai acompanhar Irene a correr na vaca para organizar um evento e pergunta se ele pode ficar com Nico. Ernesto pergunta a Helena se ela concorda do Pedro ver Nico no sábado ou se ela quer estar presente. Helena diz que não e o importante é que os dois se vejam. Ernesto, se fazendo de muito compreensivo, diz a Helena que ela não sabe como ele fica feliz por eles estarem de acordo em tudo. Pedro começa a fazer sucesso com os vídeos postados na internet e duas moças vão até a oficina querendo ser atendidas por ele e pedem para tirar uma selfie também. Mônica diz a Horácio que terminou com Alfredo, mas diz que não vai ficar com ele, que quer ficar só e pede para ele não procurá-la. Horácio diz que não pode lhe prometer nada e a beija. Mônica corresponde ao beijo, mas depois recrimina Horácio por tê-la beijado na frente de todos, porque agora sim vão falar dela e com razão. Decidido a ficar com Mônica, Horácio diz que a história deles apenas começou e volta a beijá-la. Mônica vai embora irritada. Ernesto liga para Pedro e marca dele se encontrar com Nico no sábado. Depois, Ernesto avisa a Andréia que Mônica já não trabalha mais na empresa. Ernesto diz que foi Horácio quem despediu Mônica. Andréia fica radiante, pensando que Horácio vai voltar para ela. Samuel fica emocionado ao conhecer Nico. Horácio dá entrada no pedido de divórcio.